Olá pessoal, nós estamos aqui com mais um episódio para o nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos que aqueles que não fizeram ainda a sua inscrição, que se inscrevam para que vocês tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu sou a Viviane. Eu sou o Alan. E hoje nós estamos aqui com o irmão evangelista Sandro. Tudo bem, irmão? Amém. Prazer estar aqui com vocês, casal amado. Deus abençoe você que vai nos ouvir, que vai participar. Se inscreve aí e comente aí também. Perfeito. O irmão tem um testemunho, nós já ouvimos bastante. Amém. Já compartilhou. A gente tem algumas bastante, histórias, né, para partilhar com os irmãos, e a gente veio falar um pouquinho sobre evangelismo, né? A gente fala, a Bíblia nos diz que a boca fala que o coração está cheio, né? Sim. E a gente tem vivido muito isso, experiências maravilhosas, né, de evangelismo, e a gente vai partilhar um pouco sobre isso daí nessa noite. Legal. E como que iniciou esse processo no teu coração de evangelismo? Amém, né? Nós sempre fomos envolvidos com a obra de Deus, né? Desde quando chegamos na casa do Senhor, tivemos esse entendimento. Eu me lembro que, muito novo, né? Eu estava caminhando com o Senhor assim, sabe? E eu me lembro de algumas experiências que eu tive, que tem algumas igrejas que elas têm o hábito de fazer, né, em janeiro, né, 12 dias para 12 meses de vitória, né? E quando a gente é novo na fé, a gente faz listas, apresenta diante de Deus, né? Depois a gente vê que Deus respondeu algumas, outras não. E a gente, às vezes na imaturidade, no começo da caminhada, a gente vai fazendo essas listas. Senhor, eu quero isso, isso, isso. E eu me lembro que no começo da caminhada era muito novo, tinha meses de conversão, e eu era muito fominha, assim, sabe, por Deus, né? Não que hoje eu não seja, mas hoje que a gente que tem filho, né, diminui um pouco a intensidade. Mas eu me lembro que uma vez me chamaram, né, para ir numa vigília, e eu fui numa casa, e nessa vigília Deus usou uma pessoa para falar assim para mim: não é do seu jeito, não é na sua hora, não é no seu tempo, é tudo do meu jeito. Por quê? Eu falava assim: Senhor, eu quero isso, 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 isso. Tá bom demais. Mas dentre tantas coisas que eu pedia para Deus, existia sempre um desejo no meu coração, assim, de trabalhar para Ele, né? Porque eu entendo que aquilo que você recebeu é tão bom que você quer transmitir. Sim. Né? Quem foi liberto quer falar de liberdade, né? Quem muito foi amado, muito quer falar de amor, né? Então eu creio dessa forma, né? Então sempre trabalhei na obra do Senhor, sempre desejei, né? Ministrando a palavra, fazendo algo em prol do reino, né? E eu já era evangelista, já era obreiro na casa do Senhor, mas veio a pandemia. Certo. Né? Acho que todo mundo tem uma história de pandemia, né? Tem. Triste ou boa, não sei. Uns prosperaram na pandemia, outros perderam entes queridos na pandemia, outros têm sequelas, né, até hoje. Eu tive o Covid também e, graças a Deus, foi tudo mais tranquilo. Mas na pandemia, muitos ficaram em casa, deixaram de trabalhar, salários reduzidos, outros perderam o emprego. Igrejas foram fechadas, tivemos máscaras e tantas outras restrições, né? Mas eu me lembro que na pandemia eu recebi um convite, né, de um outro amigo meu que é o evangelista China, que é aqui de Santo André, amigo meu, o Ellison Santana, e é um convite para fazer evangelismo de rua, né? E começou da seguinte forma, né? Tem um pastor que faz parte do projeto, nós temos um projeto chamado Cristo Rua em Ação. Tá. Segue lá no Instagram, né? @CristoRua_Acão, ok? Vocês vão conhecer o nosso projeto e vai ver os nossos próximos eventos. E eu estava em casa fazendo alguns trabalhos já, e o China me chamou para fazer um trabalho com ele, mas começou com o pastor Edinaldo. O pastor Edinaldo é um empresário e é lojista na região do Bom Retiro. E o pastor Edinaldo, ele não somente é um empresário, mas também é um homem de Deus. E ele fazendo evangelismo na loja dele. Tá. Né? Fazendo evangelismo na loja dele, e começou a fazer culto na loja dele, pós-expediente.
E vem 10, vem 15, vem 20. Ele falou que chegou a ter 100 pessoas num culto na loja dele pós-expediente, entre clientes e comerciários, lojistas. Então, assim, foi algo fantástico. Só que nisso veio a pandemia. Fechou as lojas, fechou muito, né? Muitas pessoas ficaram sem emprego, outras sem trabalhar, né? E Deus falou para ele, vai para a rua. Só que nisso ele conheceu o China, e o China é extremamente ativo, né? Extremamente... E Deus tinha falado com o China por quê? O China, anos atrás, ele trabalhava já com vários projetos sociais, e ele tinha parado, né? Evangelismo. E ele fala que Deus falou com ele no quarto dele e falou assim, por que você parou de fazer aquilo que você fazia? Volte a fazer o que você fazia. Uhum. E ele foi um dia em São Paulo, conversou com o pastor Edinaldo e falou, o projeto é esse, vamos fazer na rua. E o China, na pandemia, ele foi estratégico. Por isso que eu falo, irmãos, nós precisamos buscar em Deus estratégia. Porque talvez uma estratégia que é utilizada em Santo André não vai dar certo em Mauá. E nós precisamos ter essa sensibilidade do que está acontecendo. Talvez um determinado bairro vai ser uma estratégia. Sim. Né? Quando você vai olhar na palavra, por exemplo, a conquista de Jericó teve uma estratégia. Já na batalha de Ai, que teve até derrota, foi outra estratégia. E o China teve um insight, teve uma revelação de Deus, assim, que fazer o louvor na laje, onde todo mundo estava dentro das casas, não podia ir para as igrejas, e Deus abriu a porta para ele na comunidade dos Sítios dos Vianas. Tá. Se vocês forem lá, vocês sabem como que é um vale, né? E um irmão abriu uma casa lá para ele, uma laje extremamente estratégica, só que ele não tinha aparelho de som. E o pastor Edinaldo tinha o aparelho de som. E o pastor Edinaldo, ele falou assim, olha, faz o seguinte, vamos fazer uma parceria. Você vem de quinta-feira fazer o evento comigo aqui no Bom Retiro, próximo ali da Cracolândia, e eu empresto o equipamento fica com você, mas você tem que trazer aqui. E assim nasceu o Louvor na Laje, né? Ganhou mais força, sim, né? E era tremendo, eu fui lá ministrar algumas vezes, levei alguns irmãos para estar conosco lá. E você imagina, as pessoas dentro de casa não podem sair, não podem trabalhar, não podem ir para a igreja. E você tem um som potente no meio de um vale que dá um eco. E você fala assim, você que está ouvindo a palavra de Deus, pisca a luz da sua casa. E as casas começam a piscar. Você que recebeu essa palavra, você que aceitar Jesus, pisca a luz da sua casa. E as pessoas com lanterna, assim, celular. Era tremendo. Assim, estratégia de usar, estratégia do século XXI. Sim. Você usar o que você tem nas mãos para poder levar Jesus às pessoas. E assim começou. Aí o China pega e me liga. Só que a forma como o China me ligou foi muito engraçado, né? E ele me ligou falando assim, falou, Sandro, eu percebo que você é um crente CNPJ. Eu falei, cara, crente CNPJ. Ele falou, você só gosta de pregar em templo. Vem pra rua. Você tá irreconhecível. Você não era assim. Você é do povão. Você gosta de estar nas casas, nas ruas. E eu era assim mesmo, né? E eu até costumo dizer que uma das primeiras pessoas que o Cristo Rua salvou em Mauá foi eu. Porque estava fora do propósito, né? E eu fui, né? Fui lá no Bom Retiro. A hora que eu bati o olho naquilo ali, na rua, ele chegava com um ninho, com a caixa acústica em cima, caixa extremamente potente. Um taxista emprestava para nós o ponto de luz para nós ligar a mesa, ligar tudo. Um violão. E nós começamos a adorar o Senhor ali, pregando, e as pessoas indo embora para casa para pegar o trem. Gari parava pedindo oração, lojista. Às vezes pessoas paravam para aceitar Jesus, chorando na rua, ajoelhava e falava, é hoje que eu vou voltar para Jesus. Nós olhávamos dentro da loja, os lojistas chorando lá. Nossa. E assim, a hora que eu olhei aquilo na primeira vez, eu falei, tem que ter isso aqui em Mauá. E o pastor Edinaldo mora em Mauá. Ele falou assim, é de Deus, porque eu já estava orando por isso. Aí no outro final de semana já começamos a fazer em Mauá. Então faz mais ou menos 2 anos
que estamos na rua, anunciando a palavra, né? E também agora fazendo muita ação social, porque em Mauá nós não fazemos somente a divulgação do Evangelho, seja cantada ou seja escrita. Nós fazemos uma ação social, nós até hoje entregamos mais de 1.500 marmitex, cada evento que nós fazemos, que é a cada 15 dias, né? Deus foi nos conectando com pessoas maravilhosas, né? Podia citar tanta gente aqui, mas tem minha irmã, a Sônia, o Juliano, que... O Juliano faz cerca de 50 a 70 marmitex sozinho. Nossa. A cada 15 dias ele fala assim, pode deixar comigo. Eu falo, você quer ajuda? Não quero, tá tranquilo. E quando tem um evento, tem a marmita lá muito bem feita. Eu falo para ele que ele é o nosso Masterchef. E é tremendo, sabe? Pessoas que nos ligam falando assim, cara, eu tenho doação. Teve uma vez que um irmão mandou mais ou menos uma Kombi cheia de roupa, sabe? Gente que doa cobertor. Teve um irmão que faliu uma loja dele, fechou, não sei se faliu ou fechou porque ele quis, sapatos novos na caixa. E a mulher dele falou assim, por que nós vamos fazer isso aqui? Vamos fazer um bazarzinho, vender mais barato? Ele falou, não, Deus já colocou no meu coração. Ele falou, tem coisas que tem preço e tem coisas que tem valor. Isso para mim aqui não tem valor nenhum, só tem preço. O que tem valor é o que o Sandro está fazendo lá na rua. Doa para ele, ele reverte o dinheiro e dá para os moradores de rua. Aí me deu assim muitos sapatos novos na caixa, nunca foram usados, sapatos de marca. Sim. Né? E a gente vendeu, reverteu esse valor, compramos cobertores na época agora do frio que estava mais intenso. Então a gente tem esse trabalho, sabe, de evangelismo, e os testemunhos são sensacionais, Todas as vezes que eu vou, eu me sinto muito rico, muito abençoado. Detalhe, quando o China me chamou para participar desse projeto, eu não estava bem. Eu não estava bem, assim, por uma multidão de problemas que estavam acontecendo comigo, né? Seja ministerial, financeiro, saúde, filhos, era uma gama de problemas que estavam acontecendo. Eu não estava bem, estava muito triste, assim, buscando solução em Deus. E alguém fez uma postagem de algum herói da fé, que eu não sei quem foi, se foi Moody, Martin Lutero, eu não sei quem foi. Alguém postou essa frase, falou assim, quando você não estiver bem, quando você estiver se sentindo triste, procure uma pessoa que esteja triste e faça algo para ela. Falei, legal. Aí a frase depois continuava, já fez aquela bondade para aquela pessoa? Pois bem, faça para mais 5 e você vai ver que você vai se sentir melhor. Aí foi nessa semana que o China me ligou. E nisso é interessante que eu estava tão mal, eu estava com crise de ansiedade, fazendo terapia. Fiz ali coisa de um mês. Eu cheguei mal no consultório, né? Falei para ela, tô sobrecarregado, tenho um monte de coisa para resolver, não estou conseguindo. E ela investigando ali minha vida, ela falou, olha, eu cheguei à seguinte conclusão, você não só tem um pouquinho de ansiedade, mas você está com um início de depressão. E um mês depois que eu já estava envolvido no evangelismo no Cristo Rua, que eu voltei no consultório dela, ela falou, cara, o que está acontecendo com você? Seu sorriso mudou, seu olhar mudou, seu semblante mudou. E aí você tem o privilégio de falar assim, é só porque eu estou no centro da vontade de Deus. Você voltou para o caminho, né, do lugar que às vezes você está desviado mesmo dentro de uma instituição, né? Sim. Então foi isso, a gente está extremamente envolvido, né, com o evangelismo já faz 2 anos, evangelismo de rua, né? E nesses 2 anos, assim, são histórias fantásticas, né? Eu vou citar algumas, né? Mas antes de citar, hoje vocês continuam em Bom Retiro, em Mauá? Então, o nosso foco é alcançar, nós temos um lema. O nosso lema é onde tiver uma tomada, a gente vai. Você dá a tomada, a gente vai. Né? E assim, começou no Bom Retiro, estamos em Mauá. Em Mauá é um trabalho muito forte, no centro, em frente do shopping, nós fazemos. Estamos em Santo André, agora fizemos 2 dias de cruzada no Jardim Santo André, que é um lugar bem carente, foi algo assim sobrenatural, muitos testemunhos, e a nossa intenção é de alcançar 7 cidades do ABC, basta que
a pessoas que têm esse desejo, né? Fala assim, poxa, eu quero, seja um pastor, um evangelista, alguém fala, poxa, tem uma praça perto da minha casa, tem uma estação de trem ali, sabe? A gente vai dar aquele start e depois a pessoa continua. O Projeto Cristo Rua não tem denominação, não tem placa, não tem interesses de montar ministério. Sim. Projeto Cristo Rua, nós temos uma intenção de anunciar o reino, resgatar o máximo de pessoas possíveis, porque nós acreditamos que Jesus está às portas, né? E teve vários testemunhos, né? A gente sempre se preocupou em levar roupa, palavra, louvor e um marmitex. Aí um belo dia um cara passa com um carrinho de supermercado todo sujo e ele fala assim, vocês têm Bíblia? Ele falou, eu saí da cadeia ontem e até ontem eu estava lendo a Bíblia, vocês têm Bíblia? Aí nós providenciamos uma Bíblia de alguém, falou, dá, e demos a Bíblia e depois a partir daquele dia nós começamos a pedir Bíblia. Teve só um irmão, né, que ele falou assim, Sandro, Deus colocou no meu coração de abençoar vocês com Bíblia. Onde que tem Bíblia barata? Falei, Conde dos Sarzedas. Falou, vou com você lá. Ele comprou 100 Bíblias e me deu. Ele falou, entrega, né? Eu não posso ir, mas a minha oferta vai. E nisso um monte de irmãos, nós começamos a fazer apelo. Você que tem 2, 3 Bíblias na sua casa, aquela mais surradinha, dá para nós. A gente vai dar um destino para ela. E começamos a distribuir Bíblia, irmãos. E é impressionante as pessoas pedindo Bíblia, e isso nos surpreendeu, né? E a gente vê, eu costumo falar o seguinte, de 100% das pessoas que estão morando na rua, 80% são conhecedores do Evangelho, são afastados dos caminhos do Senhor. Mas que teve algum contato em algum momento. Teve. 50% desses que são conhecedores da palavra são obreiros. 50% dos desviados são obreiros, são pastores, missionários. Foram inúmeros eventos que nós fizemos. Teve uma moça que ela parou, falou assim, eu quero oração. Ela estava com a caixinha de bala vendendo na rua. Aí, quando nós fomos para orar por ela, ela mesma falou assim, eu sou missionária, estou desviada e eu quero voltar hoje para Jesus. E voltou. A gente orou, se reconciliou, pastores se reconciliando no meio. No Bom Retiro teve um cara que nós estava enrolando o cabo já para pôr no carro e vir embora. Ele veio por detrás de mim e me entregou um papel. Ele falou, é meu nome, ora por mim depois. Eu falei, amanhã é do diabo, irmão, nós vamos orar agora. E orando assim, ele falou assim, eu sou obreiro, sou desviado, eu quero voltar hoje para Jesus. A hora que eu passei aqui, eu vi vocês e Deus falou que é hoje. E nós oramos assim, e teve um caso, enrolando o cabo também, finalizando já o evento, veio uma jovem com roupa de academia, porque no shopping de Moca tem uma academia, e ela falou que foi para treinar, e o Espírito do Senhor falou assim, é hoje, pode voltar. E ela voltou chorando, porque ela passou quando nós estávamos terminando o evento, louvando, e ela voltou. E ela falou, sou desviada, assim, assado, eu quero voltar hoje. Deus falou para mim que é hoje. Nós oramos, ela se derramou em lágrimas, ela falou, não vou treinar, vou para casa. E assim, são muitas histórias. Né? Essa era uma pergunta até que eu ia fazer para você. Não são só os moradores de ruas que participam do evento. São os transeúntes, né? São os transeúntes também. Isso. O pessoal para ouvir tudo, sim, a palavra. Se você olhar na nossa página do Instagram, vai ter uma ação do Bom Retiro que é na José Paulino, próximo da Estação da Luz. Você vai ver que por volta de 4 às 5 da tarde, que é quando nós começamos o evento, Deus nos deu uma estratégia muito grande. Porque teve um irmão que tem uma loja na ponta da José Paulino, que falou assim, eu dou a tomada para vocês, faz ali na porta da minha loja. E era bem melhor do que onde a gente fazia no começo. E esse irmão, ele cedeu para nós. E quando você vê algumas filmagens, gente, é uma multidão de pessoas que sobe ali para pegar o trem. Mas é muita gente. São mais de 1000 pessoas, é muita gente mesmo. Então, assim, nós temos um ponto estratégico e a gente tem as plaquinhas.
né? Que eu vou falar um pouquinho das plaquinhas, como apareceu, nós temos as plaquinhas escritas assim, volte para Jesus. Oração gratuita, encoste aqui. E você vai ver pessoas que passam. E ali no Bom Retiro, nós abraçamos pessoas orando. Tem um testemunho que o pastor Edinaldo evangelizou um cara e orou por ele. Ele era, se eu não estou enganado, do Espírito Santo, eu acho. Ele era de outro estado, estava na Cracolândia há anos, obreiro, sabia tocar, sabia pregar. O pastor Edinaldo falou, irmão, volta para sua casa, volta para sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida. Meses depois ele entrou em contato com o pastor Edinaldo, já estava na igreja, já estava com a família, voltou para casa. Sabe, é umas histórias que você fala assim... Isso que eu ia perguntar, né? Porque assim, o resultado é imediato, porque você vê ali a pessoa se rendendo, chorando, né? De uma certa forma, retornou. Mas eu gostaria de saber se vocês têm acesso a saber se as pessoas estão firmes e como que é se não tem essa informação. Porque a gente sabe, o projeto é o evangelismo, né? Sim. Então é você realmente anunciar, né? Então assim, a semente ela é plantada, mas existe assim essa, não seria uma preocupação, mas assim, é importante também a gente ter certeza de que... Ver os frutos, né? Exatamente. Sim. Então, nós temos essa preocupação, né? Nós recebemos até um convite essa semana para fazer num determinado bairro. E a gente costuma dizer o seguinte, para alguns pastores que até acham bonito o projeto, falam, nossa, é bonito, um dia eu vou lá. E nós incentivamos os pastores a levar o material da sua igreja, com endereço. Por quê? A gente costuma, às vezes, eu não pergunto para a pessoa se ela quer frequentar onde eu frequento. Eu pergunto para a pessoa aonde ela mora, que bairro que você mora. Né? E eu procuro ver o quê? Um pastor amigo meu que vai cuidar daquela alma. E eu indico aquela pessoa para lá. A gente já fez isso várias vezes, né? A gente não tem nenhuma intenção, nenhum orgulho de falar assim, não, eu ganhei, tem que ficar comigo. Não, de maneira alguma. Se vocês falarem assim para mim, nós vamos lá, eu falo para vocês, levem o material da igreja de vocês. E se de repente, né, suponhamos, vocês são aqui do Jaçatuba, e de repente passa alguém, um transeúnte, que aceitou Jesus, que é da região, irmãos, vocês são a bola da vez, pelo amor de Deus, cuidem dessas almas. Né? Essa é a nossa intenção, essa conscientização. Né? Então a gente se preocupa sim, tem algumas pessoas que a gente consegue acompanhar um pouco mais de perto, tem pessoas que a gente entra nos lares porque requer uma ação social um pouquinho mais rápida, um socorro mais rápido, uma cesta básica, alguma roupa, alguma coisa, a gente consegue acompanhar. Teve casos, né, nós temos alguns parceiros, né, com clínica de recuperação. Sim. Né, e nós, às vezes, quando a pessoa fala eu quero socorro, a gente acaba vendo esses recursos que a gente tem para poder internar as pessoas. Então, assim, algumas pessoas a gente consegue acompanhar sim. Outras a gente vê aquela passagem, como Paulo diz, né? Um plantou, né? Outro regou, mas Deus deu o crescimento, né? Então tem testemunho que a gente ouve de longe, falou, fulano tá bem, né? Voltou para o Senhor, voltou para casa, saiu das drogas. Então há uma preocupação sim, né? A gente procura acompanhar, a gente marca nome, marca telefone, né? A gente procura dar uma assistência nesse sentido, né? Entendi. E tem pessoas que voltam ali no ponto de pregação que vocês estão, vai acompanhando vocês, todo esse processo que vocês estão... Acaba sendo frequente. Tem, assim... Teve uma vez que foi muito engraçado que aconteceu, porque nós ficamos mais ou menos uns 20 dias ou um mês sem fazer o evento. Nós paramos agora por causa da política, que está abarrotado de políticos, você não consegue fazer o evento. Mas teve um dia que a gente voltou, depois de um longo período assim, de dias, né? E quando nós chegamos lá, um dos moradores de rua falou, cadê vocês? Onde vocês estavam? Né? A gente sentiu falta de vocês. Falei, glória a Deus, né?
Sim, tem moradores de ruas que já são famosos, né? Que a gente chama, fala, sai dessa vida, né? E que não querem mudança de vida, né? Mas a gente está sempre ali insistindo, né? Tem pessoas que é maravilhoso, irmãos, porque o evangelho, ele não é somente pros perdidos, não, mas é pros filhos também, né? E às vezes a gente estamos lá louvando, pregando, né? Entregando as partes sociais lá, a marmita, as roupas, e de repente encosta um crente. E você vai vendo pessoas que descem do ônibus, descem do trem e começam a adorar. E daí fala, eu sou da cidade, não sei de onde, é que eu estou indo para casa, mas eu quero terminar. Teve um dentista que ele desceu do consultório dele, ele falou assim, paz do Senhor, irmão, também sou cristão, um dia eu vou vir aqui adorar junto com vocês, sou guitarrista. Sabe, cada história. Teve gente que falou assim, eu sou afastado dos caminhos do Senhor, esse dia foi tremendo, mas eu sou levita, eu sei tocar. Eu falei, é mesmo, sabe mesmo? Aí tiraram o violão e deram pro cara. O cara tocou demais, que saiu chorando e falou assim, tinha a presença de Deus aqui, estou voltando para Jesus hoje. É umas histórias assim, que, irmão, então assim, tem irmãos que passa, né, e começa a trabalhar no Cristo Rua. Começa a se envolver com nós. Lá no meio do grupo tem acho que umas 20 denominações. Tem batista, tem assembleiano, tem gente de tudo que é denominação. Gente que trabalha com célula, tem tradicionais, porque entendeu a causa, né? A necessidade de anunciar. E eu costumo dizer para o pessoal que assim, aquele texto que diz assim, a criação aguarda com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, irmãos, isso é muito real. O povo está assim, sedento, falando assim, ora por mim, faça alguma coisa por mim, me cure, me liberte, faça alguma coisa por mim. E a gente tem presenciado isso, assim, é algo sobrenatural, né? A gente prega e as pessoas assim escutam, ouvem, pessoas que estão desviadas e passam lá e falam assim, poxa, vocês vão se reunir quando aqui? Deixa eu trabalhar aqui também. E estão lá. E tem pessoas assim que estavam perdidas dentro da casa de Deus e se acharam. Se acharam entregando uma marmita. Se acharam segurando uma placa, né? Tem um testemunho, né, de um rapaz chamado Tiago. Tiago faz parte do projeto aí também, faz tempo que ele não vem. Tiago, ele estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor, lá em Santa Catarina. Acho que estava envolvido com muita coisa errada mesmo. Ele falou que um belo dia ele olhou assim e falou, vou acabar com a minha vida, eu vou acelerar o carro a 140 aqui, vou enfiar na traseira de um caminhão, carro cheio de droga, carro cheio de coisas, cheio de gente. E ele fala que ele bateu o carro, acionou o airbag, ele ficou preso, porque ele é maior que eu, desse tamanho. E o Tiago, ele conta que as pessoas estavam com ele, saiu do carro, e o pessoal fala, sai do carro, o carro vai explodir, sai. E ele não conseguia sair. E ali ele decidiu fazer uma nova aliança com o Senhor, se reconciliar com o Senhor. E Deus salvou ele conseguiu sair do carro. E todo mundo, os bombeiros, não sabia como ele conseguiu. E o Tiago veio para São Paulo. Veio para São Paulo, um dos irmãos abraçou ele, continuou a caminhar, né, ajudando ele a se levantar. E o Tiago falou que... Então o Tiago chega lá no Cristo Rua em Mauá. Aí ele olhou para um tocando, o outro pregando, e falou, meu Deus, eu não sei pregar, não sei tocar, o que eu vou fazer? E de frente tem um bazar. Ele foi lá, comprou uma cartolina branca, escreveu assim, oração grátis, aqui. Fez uma setinha e ficou segurando 2 horas esse cartaz. As pessoas vinham a ele orando, as pessoas chorando, se derramando, ajoelhando. Irmãos, algo sensacional. Aí nisso, por isso que eu falo, todo mundo tem algo. Sim. Todo mundo tem um talento que dá para ser usado no reino. E depois daquele dia tinha um irmão muito joia, que é o Betinho, trabalha com gráfica. Ele falou, vou abençoar vocês. E ele fez umas placas de acrílico, coisa mais linda. Vocês vão ver nos vídeos, vocês vão ver as plaquinhas do Cristo Rua. Aí tá lá, volte para Jesus, a oração gratuita. Aí tem irmão que fala assim, meu prazer é segurar a placa.
e fica segurando a placa. 2 horas de evento que nós fazemos, sabe? E é isso, sabe, irmãos? É muito prazeroso você poder... Nós fizemos agora em Santo André, 15 dias atrás. Aí chegou um determinado momento e falou: você que está doente, você que está desempregado, você que está com problema no seu casamento, precisa de uma oração, vem aqui, irmãos. O povo tirava o chapéu, assim, o boné, falava assim: ora por mim, ora por mim. Aí você terminava de orar por uma pessoa, alguém já te puxava pelo braço, falava: eu também, eu também. A criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, assim, é algo tremendo, né? Algo que realmente mudou a minha vida, né? Tem mudado a vida da minha família e de muitos irmãos, assim, que achava que o evangelho era dentro das 4 paredes, sabe? Sim. E a intenção não é de retomar a igreja, ser uma igreja, não. É Não. Rua mesmo, Rua. sem fronteira, sem Sim. endereço. Onde tiver uma tomada a gente está indo, né? A gente tem um café que a gente faz a cada 5 meses, 4 meses a gente organiza. Esse vai ser o 3º, né? Você que está nos assistindo, próximo dia 9 de outubro, às 9 horas da manhã, em Mauá. A intenção desse café é juntar experiências, sabe? Grupo de pastores, missionários. A gente quer sentar, aprender com quem vive isso, sabe? Missionárias, missionários. Porque além de evangelismo, vocês fazem missão, né? Exato. O primeiro café que a gente fez, a gente chamou um pastor, que é amigo meu, e ele respira missão. Ele é diretor de missão da igreja dele. Viveu na Bolívia há alguns anos, né? Evangelizando, tal, mexe com missão. E nos enriqueceu. Pedi para ele falar sobre missão urbana, porque é um desafio da igreja hoje no século XXI, né? Falar as estratégias, né? Sobre missão. E ele nos enriqueceu. No segundo, eu já trouxe um terapeuta químico que respira clínica de recuperação, né? Porque a gente lida com isso também. Bastante, né? Aprender. E ele trouxe assim para nós estatísticas de gente que mora na rua, por que mora na rua. Então, assim, a gente precisa estar, sabe... munido de informação, né? Sim. Se a gente está envolvido e inserido nesse meio, não é? Ferramentas, né? Para saber como lidar. E é isso. E agora nós vamos ter o 3º. A gente gosta muito de ouvir, de aprender. A nossa intenção é essa, sabe? De ganhar forças, sabe? Que a igreja, o corpo de Cristo, a igreja invisível, né? Não a denominação. Sim. O povo se una mais por essa mesma causa, né, de resgate, né? Porque é tão interessante, esse evento que a gente fez em Santo André teve uma parceria de um instituto chamado Retornar, que também é cristão. E ele vendo o nosso projeto, eles tiveram o desejo de abençoar a parte social. Então foi R$10.400.000, 10.400 de oferta em cesta básica e carne, linguiça, sabe? Para fornecer para aqueles irmãos daquela região que a gente ia evangelizar. Então são 120 famílias que receberam a doação porque um parceiro, um instituto parceiro, olhou o projeto e falou: quero ajudar. E eu entendo que missão você não consegue fazer sozinho. Não. Um orando, outro ofertando, o outro hospedando, né? Então é tremendo. Aí um irmão chama a banda, que conhece uma banda, fala: não, eu contatei a tal banda, eles vão fazer o louvor. O Instituto Retornar veio aqui, vai abençoar com a parte social. Aí tem o pessoal de Mauá que vai trazer marmita, vai trazer não sei o quê. Irmãos, é algo fantástico, né? E eu costumo falar para alguns pastores locais que têm pedido para nós fazer esse evento. Eu falei: irmão, essa é a visão. Que alguma igreja local esteja por detrás para depois dar continuidade. A gente vem, anuncia o reino. Sim. E depois você tem esse encargo de cuidar dessas almas, né? Isso. É isso. E para entrar em contato com vocês, via Instagram, vocês conseguem ali estar atendendo, respondendo? Sim, nós respondemos via Instagram, talvez você tenha doação.
Nós recebemos, irmãos, roupas, agasalhos, calçados, cobertores, né? Agora o inverno está indo embora, mas a gente consegue fazer um estoque, né? E roupas a gente retira, alimentos não perecíveis, como a alimentação que a gente consegue fazer as marmitex, arroz, macarrão, calabresa, salsicha, esse tipo de alimentação, só nos contatar, né? Todo tipo de doação, bíblias usadas, só contatar que a gente vai retirar, né? Ontem eu fui retirar aqui na Vila Linda, sim, em Santo André, doações para uma neném que está para nascer, de uma família que precisa. Então, assim, nós temos esse encargo, né, de evangelizar e contar com a ajuda, né, dos irmãos, de doações. O Cristo Rua não tem, eu costumo falar, nós não temos dinheiro em caixa, não temos, vivemos das doações, o que recebemos passamos, né? Então, mas é muito gratificante, né? Você vê que algo que não serve para você às vezes está tão novo e você vê a pessoa recebendo com tanta alegria aquilo, né? Seja criança, seja uma pessoa mais velha, a pessoa recebendo Bíblia e com alegria. Meu, isso é maravilhoso, é muito bom. Pô, bacana. A gente fica impactado cada episódio que vem, cada história, cada testemunho, realmente a gente sai daqui muito mais edificado, né? E assim, eu fico orgulhosa, sabe, de saber que tem pessoas assim com esse empenho, engajados, né? E porque isso é amar o próximo, né? Amém. Acho que é você simplesmente assim colocar o próximo como primeiro, você sentir por ele, você fazer com que realmente aquilo que a gente lê, aquilo que a gente prega, sinceramente, você vê o efeito, né? Sim. Então, assim, eu sempre falo que Jesus, ele se apresenta nas multiformas, né? Sim. Então, a gente percebe como é importante o evangelismo, né? Imagina quantas vezes deve ter sido um divisor de águas na vida de muitos ali. Sim. Por conta de uma palavra, por conta da plaquinha, por conta de uma atitude de vocês, né? Então, assim, eu sei que deve ter muitas histórias aí, mas a gente tem que um tempo aqui a seguir, porque hoje as coisas são muito rápidas, as pessoas não assistem muito, se a gente demora, perde o interesse e a gente fica cumprindo o protocolo. Mas eu espero que você volte aqui, se possível. Prazer. Traga mais conteúdos aí, ajude nós também com a nossa divulgação do nosso canal. Você quer falar mais alguma coisa, Ana? Não, eu pedi pro evangelista Sandra deixar uma mensagem para as pessoas aí, né? Falando um pouco sobre evangelismo, falando um pouco sobre, como você mesmo falou, você mesmo passou por um processo ali que você estava, né, entrando em ansiedade, depressão, sim, que é um mal que aflige muito, e eu vejo que esse evangelismo, além da obra social, ele vai atingir diretamente essas pessoas, porque muitas estão caminhando, como você falou, muitas pessoas estão caminhando na rua com todos esses problemas, né, de ansiedade, depressão, às vezes ela não tem a oportunidade de ter um psicólogo, ter um terapeuta. Exatamente. Elas estão afligidas e a palavra de Deus vem para trazer esse refrigério, né? E esse trabalho de evangelismo eu vejo que ataca diretamente isso, porque quantas pessoas estão aí caminhando e estão nesse processo, né, de depressão, ansiedade. Sim. E você trazer uma palavra, algo para essas pessoas. E a importância do evangelismo. Você falou algo interessante, que nós estamos em setembro, né? Setembro amarelo, né? Setembro amarelo. E nós estávamos há 2 semanas fazendo o primeiro evento em Santo André, no Jardim Santo André, e uma equipe de uma determinada igreja aqui de Santo André estava fazendo um evangelismo justamente com cartolinas amarelas falando sobre essa questão, né? Suicídios, depressão, burnout e outros, né? Doenças psicossomáticas, né? Mas, e eu falei para eles, fiquem conosco, porque com certeza aqui no meio tem pessoas com problema. E eles ficaram ali, né? Pra você ver, tudo é uma estratégia de evangelismo, de você alcançar a pessoa. Eu aprendi com um pastor que ele dizia o seguinte: para você ganhar a pessoa para Cristo, você precisa primeiro ganhar a pessoa para você, né?
E geralmente essas pessoas, elas precisam ser ouvidas, né? E eu falo para minha esposa, falo para algumas irmãs lá, eu falo assim, vocês são fundamentais aqui na rua, porque é impressionante, as mulheres que pedem oração, elas querem conversar, elas querem falar, elas querem desabafar, né? E é extremamente importante, sabe, você ouvir as pessoas. Tem muitas histórias extremamente desagradáveis, de feridas causadas por líderes da igreja, por isso que a pessoa se desviou, vamos se dizer assim. E às vezes você tem que ouvir, dar um norte para essa pessoa. Outras pessoas falam assim, não tem mais jeito para mim. Você fala, tem jeito sim, né? Então é maravilhoso, sabe? Você poder fazer essa obra e acredite, nós somos mais curados, nós somos mais abençoados do que eles. Com certeza. Nós somos muito mais enriquecidos do que eles, né? Nós vemos isso pelo nosso canal, por alguns trabalhos que nós já fizemos. Sim. Cada um que vem aqui conversar conosco, nós saímos edificados, saímos com um novo aprendizado, né? É isso, eu acho que só traz alimento para nós, né? Cada vez mais. Né? Sim. Como foi dito aqui, se a gente for falar tanto testemunho, sim, não dá tempo, né? Mas são histórias maravilhosas e eu quero deixar uma mensagem aqui que essa palavra aqui, ela é muito viva dentro daquilo que a gente tem vivido, né? Muito realidade na nossa vida. Está lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. O apóstolo Paulo dizendo assim, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos inimigos ou adversários, né? Paulo aqui, ele encontra uma porta aberta na cidade de Éfeso e ele diz, abriu a porta, tem que entrar. Porque eu fui chamado para ser prisioneiro do evangelho de Cristo, ser perseguido pelo amor de Cristo. Então, abriu a porta, eu preciso entrar, não posso deixar passar. E eu entendo, Alan, Vivi, que quando toca o seu telefone, Deus não se enganou. Vem aqui em casa porque meu marido quer ir embora de casa, ou porque alguém caiu endemoniado dentro da minha casa. Aí você fala, não, vou ligar para o pastor. Não, eu acredito que foi o seu telefone. Deus não se engana. Então existem portas que são abertas na nossa vida, que são uma baita oportunidade de honrar o nome do Senhor, de ser frutífero, de crescer, de amadurecer. Vai ter retaliações, como disse aqui, são muitos os adversários, né? Tem pessoas que quis apedrejar Paulo, tem pessoas que deu chibatada nas costas, teve pessoas que não acreditavam que ele era realmente um apóstolo de Cristo e às vezes ele tinha que justificar. Mas ele entendia sempre uma oportunidade de testificar quem ele era e quem era Cristo e que Cristo fez na vida dele, né? E nós temos vivido isso, sabe? Nós temos um clube em Mauá, privado, clube particular, como vocês têm aqui com o Aramaçã, lá é o Independente, nos chamou para fazer um evento do Festival de Inverno. E a gente foi, carudo, porque evangelista é cara de pau, né? Tem que entrar. E nós entramos, levamos banda, louvamos ao Senhor, pregamos a palavra, oramos pelo povo. E uma outra porta, dentro dessa porta se abriu, que nós vamos fazer uma noite de adoração lá dentro agora, dia 6. Sabe, a gente não pode falar, mas é um clube, então não vou entrar. Não, a porta abriu. Abriu na comunidade do Sítio dos Vianos, nós vamos entrar. Esses dias alguém me ligou e falou assim, Sandro, tem uma família que quer oração em Ribeirão Pires. Eu falei, eu vou. Deus não enganou o meu telefone. Foi o meu telefone que tocou. Então que os irmãos fiquem com essa mensagem, sejam sensíveis, né, à sinalização de Deus. Poxa, eu quero ser tão usado pelo Senhor, eu quero fazer mais pelo reino de Deus. O que eu posso fazer? Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Às vezes é casais pedindo um conselho para você. Às vezes é alguém que fala assim, nossa, minha vida não muda. E você está vendo que a sua vida está mudando cada dia mais. Fala da sua vida. Né? É isso. Esses dias nós estávamos contando umas bênçãos, eu e minha esposa, e falando, né, de tudo que Deus tem feito na nossa vida por esses dias. Né? E é algo fantástico.
quando você começa a fazer a obra do Senhor, e Deus falou claramente com a minha esposa, né? E Deus falou assim, tudo isso que está acontecendo na vida de vocês, todo esse destravar, essas respostas que vocês estão obtendo de oração, é porque eu quero que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Não para, que o resto eu cuido. Amém. Né? Então, não estou falando que é uma barganha, né? Mas nós não somos chamados, irmãos, para criar raiz dentro dessa terra. Nós somos seres espirituais e nós precisamos, com pressa, produzir frutos para o Senhor, né? Precisamos o mais rápido possível ganhar almas, libertar almas, edificar almas, né? Porque dos nossos filhos o Senhor cuida, dos nossos negócios o Senhor cuida, aquilo que nós precisamos de um socorro Ele vai cuidar, só que nós precisamos fazer aquilo também que fomos chamados para fazer. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós agradecemos, então, sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. Em mais um episódio aí. E ficamos por aqui, pessoal. Fiquem na paz. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deus abençoe.